Sejam bem-vindos ao programa Inteiro Teor. Nesta edição, vamos abordar questões envolvendo concursos públicos. E tem mais, não sai daí! TRF1 garante isenção no pagamento da taxa de inscrição de concurso público a candidato doador de medula óssea. Justiça Federal entende que restrição à participação de candidatos casados em concurso do Colégio Naval ofende princípio da isonomia. E no quadro Inteiro Teor Notícias, mais decisões que impactam a vida dos brasileiros. Fique com a gente! Tornar-se servidor público é o sonho de muitos brasileiros. E o primeiro passo é se inscrever no concurso público. O problema é que, em alguns casos, o valor da taxa de inscrição é alto, fazendo com que candidatos busquem a isenção desse pagamento. Confira na reportagem o papel da Justiça na garantia desse direito. Um gesto que salva vidas. Foi exatamente o que fez Rosângela quando decidiu se tornar, além de doadora de sangue, doadora de medula óssea. A oportunidade de concretizar esse gesto veio aproximadamente 2 anos depois de estar incluída no cadastro do Hemocentro, quando ela foi chamada para mudar o destino de alguém que sequer conhecia. Quando eu recebi esse telefonema, falando que eu seria um possível doador, eu fiquei tão feliz, eu falei assim, nossa, estou parecendo até que sou o receptor, né? Fiquei muito feliz, assim, por essa oportunidade de poder ajudar alguém, né? Eu tenho certeza que isso foi a mão de Deus. Rosângela saiu de Brasília para fazer a doação em Belo Horizonte, Minas Gerais. Segundo ela, um procedimento simples e indolor. O procedimento foi super tranquilo, não senti dor nenhuma, né? Recebi anestesia. Então, não senti dor nenhuma. É amor ao próximo, né? É muito prazeroso para mim. Você se colocar no lugar de outras pessoas. Só assim, né, você consegue imaginar o que aquela pessoa sente, né? Quando eu decidi doar medula óssea, eu pensei, poderia ser eu, poderia ser um familiar meu, por que não? Né? Se eu puder ajudar, né? Então, assim, se eu posso ajudar, por que não? Para se tornar um doador, é preciso ter entre 18 e 35 anos, estar em boas condições de saúde e não apresentar nenhuma doença infecciosa ou incapacitante. Atualmente, mais de 5 milhões de brasileiros estão cadastrados como voluntários à doação. Só no Distrito Federal, são 70 mil pessoas. A inclusão de voluntários no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o REDOME, é feita nos hemocentros e é a chefe da subseção de triagem clínica do Hemocentro de Brasília quem reforça a importância de se cadastrar. É importante que os doadores procurem o Hemocentro para realizar o cadastro, para a doação de medula, porque é uma esperança para o paciente que está aguardando. Ele não encontrou ninguém na família ou no banco compatível com ele. E a cada novo cadastro é uma esperança para ele de encontrar uma pessoa compatível. E quem precisa do transplante de medula? Normalmente são pacientes que estão com câncer, tipo linfoma, mieloma, e estão aguardando o tratamento. Quem se torna voluntário no REDOME tem garantida em lei a isenção no pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos. Mas no Maranhão, um candidato ao cargo de advogado em certame promovido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, apesar de devidamente cadastrado como doador de medula óssea, precisou buscar a justiça para garantir o benefício. Já em primeira instância, ele assegurou o direito, mas o caso veio parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região após recurso da empresa, que alegou que o edital exige a comprovação da efetiva doação para que o candidato fique isento. Ao analisar o caso, a 5ª turma do TRF1 destacou que é ilegítimo exigir do candidato tal comprovante, já que a Lei 13.656 de 2018 prevê o direito a quem esteja cadastrado como doador, independentemente de já ter efetivamente feito a doação.
Sendo assim, determinou que seja concedida a isenção da taxa ao candidato. Decisões como essa estão no nosso portal. Acesse www.trf1.jus.br. E veja a seguir, Justiça Federal entende que restrição à participação de candidatos casados em concurso do Colégio Naval ofende princípio da isonomia. E no quadro Inteiro Teor Notícias, mais decisões que impactam a vida dos brasileiros. É já, aqui no Inteiro Teor. O Colégio Naval é a principal porta de entrada para uma carreira na Marinha do Brasil, mas restrições impediam a inscrição de alguns candidatos e a Justiça teve que ser acionada para garantir isonomia. Confira na reportagem de Márcio Fontinelli. Foi em Lisboa, Portugal, que em 1782 a Rainha Maria I criou a Academia Real de Guardas Marinhas. 26 anos mais tarde, em 1808, os cadetes desembarcaram no Brasil junto com a família real portuguesa. 239 anos depois, o Colégio Naval da Marinha do Brasil é a instituição militar de nível médio de preparo dos jovens que tem como objetivo entrar no corpo de aspirantes da Escola Naval, instituição de ensino superior, e assim chegar a ser um oficial da Marinha. Ao longo desse tempo, o colégio passou por mudanças, porém ainda mantém tradições e regras de séculos anteriores. Uma delas é a proibição da inscrição de mulheres e candidatos casados ou em união estável no concurso público que seleciona quem vai participar do curso de formação de novos militares. Por conta disso, o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça. No caso das mulheres, a Marinha do Brasil assinou um acordo para retirar do edital a restrição considerada discriminatória. Já em relação aos candidatos casados ou em união estável, o assunto precisou ser definido na Justiça Federal aqui em Brasília, que determinou a extinção da norma. Na sentença, o juiz federal, Renato Borelli, reforçou que a restrição ofende o princípio constitucional da isonomia, ao deixar de tratar todos como iguais perante a lei. Ele afirma: inexistindo previsão em lei ou fundamento razoável que justifique o óbice, tenho por demonstrada a ilegalidade, razão pela qual acolho o pedido. Com a decisão, o site oficial do Colégio Naval já providenciou as mudanças no item Principais Requisitos. Em um dos trechos, inclusive, afirma que o candidato não pode ter filhos ou dependentes, exceto cônjuge ou companheira, assim permanecendo durante todo o período em que estiver sujeito aos regulamentos do Colégio Naval. Para o advogado Paulo Cury, especialista em legislação militar, uma decisão acertada. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei, homens, mulheres. Então, na verdade, o que o Colégio Naval está fazendo com esse acordo com o Ministério Público, que é importantíssimo, é fazer o cumprimento, é dar cumprimento à Constituição. Todos os dias, demandas são analisadas e solucionadas pela Justiça Federal. Confira uma pequena amostra agora no quadro Inteiro Teor Notícias. Olá! O TRF da Primeira Região condenou o INSS ao pagamento do benefício de salário maternidade a uma trabalhadora rural, mesmo após recurso da autarquia, alegando ausência de prova material. Foi considerado que constam do processo a certidão de nascimento do filho, na qual aparece a qualificação profissional dos pais como lavradores, certidão emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de 2 irmãos no Tocantins e também documento atestando que ela mora em um assentamento rural onde trabalha no regime de economia familiar. Sendo assim, para o relator do caso na segunda turma, desembargador federal César Jataí, a documentação apresentada e ainda confirmada por prova testemunhal
foi suficiente para demonstrar o exercício de atividade rural necessário para comprovar o direito ao benefício. A decisão foi unânime. O TRF1 manteve condenação da Caixa Econômica Federal ao pagamento de R$ 100 mil por danos morais coletivos por extrapolar o prazo máximo de atendimento aos usuários determinado em Lei Municipal de Boa Vista, capital de Roraima. A Caixa argumentou que o tema deveria ser tratado em lei federal e ainda que elevar o excesso de tempo na espera da fila à categoria de dano moral coletivo implicaria em banalizar o Instituto. Mas o relator do recurso, desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão, explicou que, conforme precedentes do TRF1 e do STJ, a competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local, em complemento às legislações federal e estadual, está respaldada na Constituição e no Código de Defesa do Consumidor. A quinta turma considerou também o fato de que a lei vinha sendo descumprida de forma reiterada e habitual. O Estado de Minas Gerais e a União foram condenados solidariamente a arcarem com as despesas do tratamento médico de um homem que comprovou necessitar do procedimento cirúrgico de troca da válvula aórtica. A decisão também é da quinta turma do TRF da primeira região. O colegiado entendeu que o fornecimento de tratamento médico é obrigação solidária de todos os entes da federação, conforme entendimento firmado pelo STF e pelo STJ. Os desembargadores concluíram que os relatórios médicos apresentados comprovam o diagnóstico de estenose aórtica e insuficiência cardíaca, o que justifica, no caso, a intervenção do Poder Judiciário para que seja determinada a realização da cirurgia. E para garantir o direito de pessoas trans, travestis e transexuais de utilizarem o nome social com o qual se identificam, uma resolução da presidência do TRF da primeira região, aprovada pelo Conselho de Administração, regulamentou a prática. Com a orientação, todas as unidades têm prazo de 90 dias para adequar registros, sistemas e documentos com o nome social de usuários e integrantes da Justiça Federal da primeira região. Para que a alteração seja feita, o nome social deve ser indicado pela própria pessoa. No caso do público externo, deve ser preenchido nos sistemas informatizados de processos judiciais o campo destinado especificamente ao nome social da parte ou do seu procurador. Já quem trabalha na Justiça Federal pode solicitar o uso do nome social no momento da posse, da contratação ou a qualquer tempo. É isso. A gente se vê aqui na TV na próxima semana, mas continue ligado nas decisões do TRF da primeira região, no nosso portal e nas redes sociais. Estamos no Facebook, no YouTube e no Instagram. Tchau, tchau!